Oi, pessoal, boa noite a todos e a todas. Infelizmente, não era isso que eu estava planejando para a gente ter uma aula remota hoje. Tive que gravar essa aula de uma forma meio que às pressas, porque todo o meu planejamento estava voltado para a última aula prática da gente em laboratório. A gente iria ver algumas outras técnicas na questão da desinfecção, da limpeza, da biossegurança, mas veio esse novo decreto. Nós temos um motivo superior para estarmos em casa hoje, a questão da pandemia que vem assolando, vem aumentando o número de casos, e com isso a gente precisa se resguardar e precisamos de prudência nesse momento tão difícil que atravessamos. Então hoje a gente vai estudar esse conteúdo que eu deixei reservado para a última aula. Na verdade seria em nossa última aula da disciplina, mas como tivemos que voltar para a modalidade remota, então eu adiantei esse conteúdo de forma teórica, onde a gente vai conhecer os principais materiais e equipamentos específicos na clínica médica e os cuidados de asepsia. Então, vocês vão ter uma disciplina que é de clínica médica, onde vocês vão conhecer toda a dinâmica, toda a estrutura de uma clínica médica, todos os procedimentos que o técnico de enfermagem executa, mas nós vamos adiantar aqui na disciplina de biossegurança essa questão das técnicas de asepsia e controle de infecção que a gente vem falando desde a primeira aula, e também nas práticas em que, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de fazer essas aulas práticas para que a disciplina ficasse um pouco mais dinâmica. Então, eu vou apresentar a vocês hoje, nessa aula, alguns equipamentos, alguns instrumentais que são utilizados dentro da clínica médica e também nos ambulatórios de enfermagem e médicos, e que vocês vão precisar conhecer alguns desses equipamentos para quando for em aulas futuras de outras disciplinas, nos estágios ou nas aulas práticas, vocês estarem por dentro de tudo que a enfermagem usa como parâmetro e como equipamento para garantir a saúde do paciente. Então, esse primeiro equipamento que vocês veem aí é o esfigmomanômetro. Ele é esse aparelho que tem esse manguito que a gente coloca no braço do paciente, e junto com ele vem o termômetro, é esse de cima, o termômetro todo mundo... Aliás, desculpa, gente, não é termômetro, é o estetoscópio, tá? Então, nós temos o estetoscópio em cima e embaixo o esfigmomanômetro, que é o aparelhozinho de medir a pressão arterial do paciente. Acredito que todos conheçam. Se alguém ainda não sabe medir a pressão do paciente, não se preocupe. Na disciplina de fundamentos, em outras disciplinas que a gente for estudar sinais vitais, vocês aprenderão a mensurar a pressão arterial. Professor, para que serve esse equipamento? Para medir a pressão nas artérias do paciente. Então, nós temos o esfigmomanômetro, o estetoscópio. A gente deve promover uma desinfecção desse aparelho. Com que? Com álcool a 70%. Ah, professor, mas não tem um risco muito grande não de transmissão de infecções nesse manguito, porque vai no braço do paciente, vai no braço do outro, não vai ter contato ali com pele lesionada, então não tem risco de infecção. Porém, gente, a gente viu que micro-organismos muito potentes, como é o caso do coronavírus agora, ele se deposita nas superfícies. Então, você pode transmitir o coronavírus de um paciente para o outro, compartilhando aí esse equipamento, né, esse esfigmomanômetro, que vai no braço de um paciente, vai no braço de outro. Por isso, a gente deve utilizar o álcool como forma de prevenção, tá? E para desinfecção, tanto do estetoscópio. No estetoscópio, a gente faz desinfecção no diafragma. O diafragma
essa partezinha do estetoscópio que vai em contato com o braço do paciente para a gente fazer a ausculta da artéria dele. E também a gente faz desinfecção das olivas. As olivas é essa parte que vai no nosso ouvido para a gente auscultar os sons ali da artéria do paciente. E também, claro, o estetoscópio a gente não usa somente para mensuração da pressão arterial, a gente pode fazer uma ausculta, a gente pode auscultar, não é, o pulmão, o coração do paciente. É uma atividade mais médica e do enfermeiro, mas o técnico de enfermagem ele também pode realizar essa ausculta, bem como na mensuração da pressão arterial. Interessante, quando vocês forem aprender a medir pressão arterial, vocês vão ver que a gente precisa insuflar a pera do manguito de forma lenta e gradual. Então, gente, o que é a pera? Essa borrachazinha aí de preta, tá vendo aí? Tem um parafusozinho embaixo e em cima tem essa borracha preta que a gente faz a insuflação do manguito apertando nessa bombinha aí de borracha para elevar a pressão ali do manguito no braço do paciente e com isso a gente fazia a medição da pressão. A gente deve observar o manômetro, então é mais para que vocês conheçam esses equipamentos. Essa aula de hoje ela tem essa finalidade e as formas de limpeza, desinfecção ou esterilização desses equipamentos, se for o caso. O manômetro é esse reloginho onde a gente vai visualizar através dos ponteiros e dos números qual o valor da pressão arterial do paciente em milímetros de mercúrio, que é a unidade básica para medir a pressão arterial por meio desse aparelho. Não se preocupem que na aula prática vocês terão treinamento de como medir a pressão arterial do paciente. Aqui o termômetro, esse que vocês visualizam aí, é o termômetro digital. Então, nós já temos termômetros melhores do que esse, que vai no braço do paciente. E a gente tem os termômetros a laser, não é? Que nem precisa encostar no paciente. Ele emite um raio de luz e esse raio de luz atravessa a barreira dermatológica, ou seja, a pele do paciente, e faz essa leitura da temperatura corporal. Esse termômetro digital, esse que vocês estão vendo na imagem, não é o de laser, ele vai na axila ou então em algum outro orifício do paciente, como por exemplo, a gente pode mensurar também a temperatura retal. E percebam que são ambientes, que são cavidades contaminadas e que precisam também de uma desinfecção com álcool a 70%. Então, o termômetro, ele é normatizado pela portaria número 329, de 25 de julho de 2018. Esse que vocês estão vendo aí é o termômetro digital e tem também o termômetro de mercúrio, que é aquele que não é digital, é aquele que a gente precisa agitar ele para que a escala de mercúrio ela baixe e com isso faça a leitura da temperatura do paciente. Esses termômetros eles são graduados. Para obter o valor da temperatura do corpo, a gente precisa ter atenção aos valores de referência. Então, uma temperatura normal para um adulto, ela vai de 35,8 graus até 37,5. Acima de 37,5, a gente já considera o paciente febril. E abaixo de 35,8, a gente diz que ele está em hipotermia, que é o valor de temperatura abaixo do que o esperado para o normal desse paciente. Eu não falei dos valores normais de pressão arterial, eu acabei esquecendo quando eu estava falando do esfigmomanômetro, o aparelhozinho de pressão, mas eu vou falar. Considera-se pressão arterial normal, aquela que vai de até 14/9. Acima de 14/9, a gente já classifica o paciente como pré-hipertenso, e quanto mais alto for esse valor,
ele já se torna um hipertenso, estágio 1, 2 ou 3. Mas, de forma geral, a pressão considerada normal, ela está em torno de 12 por 8, que a gente não, assim, a gente tem esse hábito de dizer 12 por 8, mas, na verdade, a leitura manométrica no aparelhozinho de medir pressão, ela não é 12 por 8, ela é 120 por 80. Então, por exemplo, pacientes com níveis acima de 140 por 90, que é o que a gente chama 14 por 9, ele é considerado um paciente pré-hipertenso. Se for um paciente que em 3 medidas da pressão arterial, por exemplo, ele tem, por exemplo, acima de 180 por 110 milímetros, que seria 18 por 11. Então, a gente já classifica um paciente como hipertensão estágio 4 ou uma hipertensão grave. E esse aparelhozinho que vocês estão vendo é o oxímetro de pulso. Ele também é certificado pela Anvisa e pelo Inmetro, que fazem essa fiscalização na questão da comercialização desses equipamentos. Esse equipamento que vocês estão vendo no dedo do paciente é para ele fazer a medição da saturação de oxigênio e também ele avalia os batimentos cardíacos. Os batimentos cardíacos é um dos sinais vitais do paciente, que normalmente deve estar entre 60 a 100 batimentos por minuto. Acima de 100, a gente considera que o paciente tem uma taquicardia. Na questão da saturação de oxigênio, esse aparelhozinho ele vai verificar quantos por cento de oxigênio tem o nosso sangue. Então, uma saturação de oxigênio normal para crianças e adultos também é uma saturação que está acima de 95%. Se estiver abaixo de 95%, significa que o paciente ele não está conseguindo oxigenar de forma adequada, ele está tendo alguma deficiência respiratória que não está conseguindo oxigenar o sangue. Esse aparelho ele tem um visor em tecnologia em LED, então a gente visualiza os numerozinhos ali digitais no visor de LED do aparelho. Ele tem um alto contraste e ele facilita a visualização dos resultados, tanto da saturação de oxigênio quanto da frequência cardíaca do paciente, que é o pulso. A gente não precisa ter cuidados adicionais nesse aparelho, mas a gente pode sim fazer uma desinfecção com álcool, tomando cuidado para não encharcar de álcool, porque pode danificar o aparelho se a gente coloca em excesso, tá bem? E eu gostaria que vocês fizessem aí uma correção, tem aí embaixo no último tópico, assim, que a frequência cardíaca normal do paciente, que seria o pulso dele, estaria entre 100 a 120 batimentos por minuto. Na verdade, é um erro do slide, tá? A frequência cardíaca normal ela vai de 60 a 100 e não de 100 a 120. Então, façam essa correção, por favor, e vamos adiante. Esse aparelho que vocês estão vendo, ele é muito utilizado no ambiente hospitalar, nas UTIs, também nos centros cirúrgicos e nas salas vermelhas de urgência e emergência, ali, atendimento de urgência e emergência. E ele é o aparelho, o eletrocardiógrafo. É o desfibrilador externo automático, aliás, desculpem. É o desfibrilador externo automático. Professor, para que serve esse aparelho? É o aparelho de choque. Quando o paciente evolui para uma parada cardiorrespiratória, e aí na disciplina de urgência e emergência vocês vão ver tudo sobre parada cardíaca, choque, questão de outras urgências e emergências, intoxicação, envenenamento. Mas quando o paciente chega em parada cardiorrespiratória, se essa parada cardíaca, para poder reverter,
que o paciente ele volte a bombear o sangue de forma adequada, de forma espontânea. Se ele necessitar de um choque, então o aparelho, o equipamento que vai fornecer esse choque ao coração é esse aí que vocês estão vendo, que é o desfibrilador. Ele é usado na parada cardiorrespiratória. Ele tem duas descargas elétricas. O ciclo bifásico, esse aparelho ele emite uma descarga elétrica de 120 e depois ele emite outra descarga elétrica de 200 joules. E nós temos o circuito monofásico, que são aparelhos que emitem, ao invés de emitirem duas descargas elétricas, eles vão emitir uma descarga elétrica única, que é de 360 joules. Em outras palavras, existe o aparelho de choque que dá dois choques, que seria 120 e 200 joules, e existe o aparelho que dá um choque único com uma descarga elétrica maior, que seria 360 joules. E existe uma diferença entre desfibrilar e cardioverter. Então, professor, o que é isso? Pelo amor de Deus, veja só. Quando o paciente chega em parada cardiorrespiratória, os sinais de parada cardiorrespiratória são ausência de pulso, sem respiração e o paciente inconsciente. Então, ele está em parada cardiorrespiratória. Quando ele chega nessa situação, a gente tem que fazer massagens cardíacas e a gente tem que fazer ventilações ali, promovendo ventilação com o ambu, não é? Vocês vão conhecer também o ambu em outras aulas, mas é para ventilar o paciente. E além dessas estratégias, a gente vai usar o aparelhozinho de choque. Isso é desfibrilar o paciente. Quando o paciente em parada cardíaca vai precisar levar um choque desse aí com esse aparelho que vocês estão vendo. Mas esse aparelho ele não é somente utilizado na parada cardiorrespiratória. Ele pode ser utilizado também quando o paciente ele tem alguma arritmia cardíaca e ele não está em parada, mas ele vai precisar fazer um tratamento ambulatorial com o médico cardiologista, usando o cardioversor, que é esse mesmo aparelho que vocês estão vendo aí, para tratar essa arritmia do paciente. Então, é o único aparelho, ele tem a função de desfibrilação, que é quando ele vai lançar um choque ali, ou dois choques, para o paciente em parada, e ele tem essa outra função de tratar arritmias em pacientes que não têm parada, mas que precisam tratar algum problema cardíaco. Ele é utilizado nessa região do tórax, então ele tem duas pás, as duas pás são esses dois pegadorzinhos aí da parte superior que vocês estão vendo, e cada uma dessas pás, uma vai para a região anterior do tórax, a outra vai para a região lateral, aqui mais ou menos próximo à axila, para lançar esse choque no paciente e conseguir revertê-lo de uma parada cardíaca. E esse equipamento, ele faz parte do carrinho de emergência. Ele deve estar bem acondicionado e sempre que possível desinfectá-lo, principalmente depois de usar em paciente, tá? Usar no paciente, ao terminar o procedimento, se você conseguiu reanimar o paciente, então você vai manter esse equipamento em boas condições, promovendo a desinfecção dele e guardando no carrinho de emergência. Esse aí é um monitor cardíaco, a gente vê muito no ambiente de UTI. Para que serve um monitor cardíaco? Ele vai mostrar uma série de parâmetros do paciente. Por exemplo, a frequência cardíaca do paciente, ele mostra a pressão arterial, os ritmos cardíacos. Então, ele vai avaliar se o paciente ele tem ritmos cardíacos normais, ou se ele tem arritmias, ou se ele está em parada cardíaca, ou se ele tem algumas outras disfunções, como, por exemplo, insuficiência cardíaca. Tudo isso é visto no ambiente hospitalar por meio desse monitor cardíaco, que também vê outras coisas aí, ó. Ele vê a saturação de oxigênio, ele vê
a pressão arterial. Ele indica também se o paciente ele está com muito gás carbônico ou muito oxigênio no sangue, ele também vai fazer essa leitura. E ele é acoplado aos pacientes por meio de eletrodos. O que são os eletrodos? São aqueles fios que saem do aparelho e vão ser instalados no tórax do paciente, nos membros inferiores, que são as duas pernas, e nos membros superiores, os dois braços, ao nível aqui do punho. A gente coloca esses eletrodos, faz a instalação desses eletrodos e conecta nesse aparelho aí, que vai fazer essas leituras digitais dos parâmetros e dos sinais vitais do paciente. Por isso que ele vai monitorar os registros dos valores clínicos. Os cuidados específicos que a gente tem que ter com esse aparelho é não danificar, não derrubá-lo, não danificar por meio de pancadas ou manuseio inadequado. De repente a gente aperta em botões que não deve apertar e aí vai descontrolar o aparelho, o equipamento ele vai ter alguma falha ali na hora da leitura dos parâmetros do paciente. Esse aqui é um eletrocardiógrafo, tá? É o aparelhozinho que vai realizar o eletrocardiograma do paciente. Mas, professor, para que serve o eletrocardiograma? É muito importante para avaliar o ritmo cardíaco. Assim como o monitor cardíaco também mostra esse ritmo, e a gente viu no monitor, mas digamos que a gente esteja em um ambiente de urgência e emergência ou numa clínica médica normal, não estejamos em um ambiente de UTI, a única coisa que vai nos mostrar os ritmos cardíacos do paciente é esse aparelhozinho aí que vocês estão vendo. Então, ele serve, inclusive, para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, ou seja, quando o paciente chega numa situação de suspeita de infarto, com toda a sintomatologia, então é um paciente que chega com muita dor no peito, falta de ar, tontura, suando muito, tudo aquilo que evidencia seu infarto, o médico solicita logo um eletrocardiograma de urgência, e aí a gente utiliza esse aparelho, onde a gente coloca também eletrodos no paciente, que são aqueles fios com aquelas terminações nervosas no tórax do paciente e também nos membros superiores e inferiores, e a gente vai rodar um eletro. Vai sair esse traçado aí, através desse papel que sai de dentro do aparelho, mostrando todo o ritmo cardíaco do paciente. Eles auxiliam no diagnóstico das disfunções cardiovasculares. Na hora que a gente vai introduzir os eletrodos aí do eletrocardiógrafo, a gente precisa colocar gel, porque o gel vai ajudar ali na derivação, Ou seja, vai ajudar na leitura fidedigna, real, dos parâmetros do paciente, do coração, para que possa mandar valores reais para o aparelho e a gente obter um traçado aí no eletrocardiógrafo bem visível. Então a gente coloca gel. Se esse paciente ele tiver excesso de pelos nessa região do tórax, a gente retira esse excesso de pelos usando uma lâminazinha, um bisturi ou uma gilete, tá? Para retirar o excesso de pelos, que a gente chama de tricotomia. É exatamente retirar esse excesso de pelos na região torácica, principalmente em homens, Porque mulher não tem pelo na região torácica, mas homens têm. E os cuidados básicos que a gente precisa manter com esse aparelho é conservá-lo em perfeito estado, evitar danificá-lo e, ao introduzir os eletrodos, a gente deve evitar colocar esses eletrodos nas regiões erradas do paciente. Então, tem que ser tórax, membros superiores e membros inferiores. Nas aulas práticas de urgência e emergência, vocês poderão manusear esses equipamentos. Vocês vão aprender a instalar um eletrocardiógrafo e também a rodar um eletrocardiograma no paciente.
Temos também cilindros de oxigênio, não é? Como não lembrar daquele triste momento que a gente vivenciou na pandemia, no final do ano passado para o começo desse ano, onde faltou oxigênio, principalmente na região norte, estado de Manaus. E os cilindros de oxigênio, eles são usados para uma terapia com oxigênio naqueles pacientes que têm distúrbios respiratórios ou comprometimento cardiorrespiratório mais acentuado e vão precisar de uma fonte suplementar de oxigênio. Então, a gente instala os cilindros de oxigênio para a manutenção da vida e para a terapia no paciente que está precisando de oxigênio. A gente precisa ter cuidados com as trocas do regulador de pressão de gases, o manômetro. O que é o manômetro? É o reloginho que fica em cima do cilindro de oxigênio, indicando quantos litros de oxigênio a gente está oferecendo ao paciente. Então, normalmente, a gente pode oferecer de 1 a 15 litros de oxigênio, sendo que 15 litros é a fração maior de oxigênio e é muito oxigênio para um paciente. Ele normalmente precisará de 5, 6 ou 7 litros. Se ele vier a demandar de alto fluxo de oxigênio, por exemplo, 10, 11, 15, é porque ele está muito grave, ele precisa de uma fonte de oxigênio muito alta. E a gente precisa ter cuidados quando a gente vai manusear esses cilindros, no sentido de prevenir acidentes. Porque já aconteceu em uma clínica, no ambiente hospitalar, ter explosão, porque o profissional deixou o cilindro cair no chão e, de repente, vazou o gás, o oxigênio, e ele acabou explodindo dentro da enfermaria, não é? do quarto, do leito do paciente, e acaba ali machucando todo mundo por meio dessa explosão. Por isso, é recomendado que os profissionais que fazem essa reposição de oxigênio, quando ele vai abastecer, não é? Quando ele vai encher o cilindro de oxigênio, ele precisa testar a válvula ali em cima, não é, do cilindro, se ela está bem apertadinha, para evitar a fuga ali de gás e uma possível explosão. Esse aqui é o manômetro, é a parte de cima, é o reloginho que fica em cima do cilindro de oxigênio e ele serve para monitorar o fluxo de oxigênio ofertado ao paciente. Alguns cuidados na mensuração de oxigênio é o seguinte: evitar hiper ou hipoventilação. Então, você precisa evitar aumentar demais, regulando, não é, essa torneirinha aí do manômetro. Você não pode aumentar demais o oxigênio para o paciente, porque senão você vai promover uma intoxicação por oxigênio no paciente. O paciente pode vir a ter ele pode vir a ter a óbito por causa de um excesso de oxigênio ali, à medida que você vai regulando quantos litros para esse paciente. Então, percebam aí que vai de 1 litro até 15 litros pelo manômetro. Vocês vão olhar pelo esse numerozinho aí, os numerozinhos pretos do lado mais externo aí do manômetro, ó, que tem 1, 2, 3, 4, e ele vai até 15 litros. E aí você precisa observar na prescrição, no prontuário do paciente, quantos litros de oxigênio esse paciente vai precisar receber. Então, por exemplo, o paciente vai precisar receber 3 litros. Então, você vai regular nesse parafusozinho aí, ó, que a gente vai rosqueando ele, até você chegar nos 3 litros de oxigênio para fornecer ao paciente. Aqui são algumas máscaras de Venturi que a gente coloca na face do paciente e a gente vai conectar essas máscarazinhas de Venturi no cilindro de oxigênio por meio dessa mangueirinha de borracha aí. E vocês percebam que existem algumas válvulazinhas, cada uma de uma cor diferente.
Então, nós temos a válvula azul, nós temos a válvula amarela, a branca, a verde, a vermelha e a laranja. Cada uma delas libera uma fração de oxigênio em percentual ao paciente. Então, por exemplo, a válvula branca, essa aí do meio, ela libera apenas 4 litros por minuto de oxigênio. Então, ela é utilizada para os pacientes que precisam de pouco fluxo de oxigênio. Por exemplo, o paciente ele tem uma dispneia leve, que é uma falta de ar, né, mais leve. E aí ele vai precisar só de pouquinho oxigênio. Então, você vai usar qual válvula? Essa branquinha aí, ó. A válvula, você vai conectar ela nessa terminação aqui, branca. Você está vendo a máscara, você está vendo a mangueirinha da máscara e você está vendo uma terminação branca. Então, é nessa terminação branca que você vai acoplar a válvula. Essa válvula que tem cor diferente, tá vendo? A azul, a laranja. E você faz essa conexão e da válvula você vai conectar o equipozinho, que é essa outra mangueirinha mais fininha, que vai para o cilindro de oxigênio. Então, por exemplo, o paciente ele tem um trauma muito grande nas vias respiratórias e ele precisa de muito oxigênio. Então, o médico prescreveu 12 litros de oxigênio. 12 litros por minuto, em uma concentração de 60%. Então, você vai usar qual válvula? A verde. Que a verde é a que fornece o maior fluxo de oxigênio para o paciente. Veja só, até 12 litros. Então, você vai observar na prescrição quantos litros o médico prescreveu para esse paciente. E de acordo com a quantidade de litros, você vai saber qual válvula usar de acordo com as cores. A válvula branca libera 4 litros. Aí, logo em seguida, vem a válvula amarela, que libera 6 litros. A válvula vermelha, 8. E a válvula verde, 12 litros. Então, de acordo com a prescrição, a gente vai regulando esse fluxo de oxigênio ao paciente. E a gente tem que ter cuidados na instalação dessas máscaras de Venturi, sobretudo na prevenção de infecções. Então, esse tipo de máscara é aquele que vem, é máscara estéreo, tá bom? As máscaras de nebulização comuns, elas passam pelo procedimento de desinfecção, limpeza e desinfecção. Já esse tipo de máscara aqui, por ela ser mais complexa e mais resistente, então ela passa por um processo de esterilização e ela vem dentro de um saquinho estéril, onde a gente tem que ter todo cuidado ao manusear para não contaminar principalmente o interior dessa máscara. Aqui nós temos catéteres nasais de oxigênio. Então, às vezes, o médico ele quer oferecer um baixo fluxo de oxigênio e, para oferecer um baixo fluxo de oxigênio, não precisa necessariamente uma máscara de Venturi. Aí o médico vai e prescreve esse catéter de oxigênio do tipo óculos. Percebam que ele tem duas bifurcaçõezinhas aí no meio, essas verdes, onde cada uma delas vai essas duas bifurcações, elas vão nas duas narinas do paciente e você faz o ajuste do catéter passando o equipo, que é essa mangueirinha que faz esse entorno na cabeça do paciente, e você faz o ajuste aqui atrás, de modo que essas duas aberturazinhas elas fiquem fixadas nas duas narinas do paciente. Então, é um dispositivo intranasal para fornecer um fluxo de oxigênio baixo e contínuo, né? Com um volume de até 5 litros. Então, se o paciente vai receber até 5 litros de oxigênio, não precisa a gente oferecer em uma máscara de Venturi, porque o catéter de oxigênio, que é esse que vocês estão vendo aí, do tipo óculos, ele é ajustável aqui na cabeça do paciente, por trás das orelhas. Então, ele vai oferecer um volume baixo de oxigênio, que é 5 litros. Esse catéter, gente, é de uso descartável, tá certo? A gente não reaproveita ele em outro paciente, não.
Então, uma vez o paciente receba alta, ou não vai precisar mais da terapia, não é, com o catéter, ou porventura veio a óbito, a gente jamais vai reutilizar esse catéter em outro paciente, a gente vai desprezar naquele lixo comum, porque esse aqui não é um equipamento contaminado, para a gente desprezar no lixo contaminado, mas a gente despreza no lixo comum e a gente precisa desprezar após o uso porque ele não é reutilizável. Ele é acoplado ao cilindro de oxigênio ou às terminações de oxigênio e na hora que a gente vai manusear ele, a gente precisa ter cuidado para não levar infecções ao paciente. De que modo? Evitando tocar na ponta do catéter, né, de alguma das duas bifurcações do catéter, a gente não toca com a mão, ainda que a mão esteja enluvada, esteja com luva, que é para não contaminar esse catéter e não levar infecções para as vias respiratórias do paciente. Aqui é uma bomba de infusão, a gente visualiza muito no ambiente de UTI, porque no ambiente de UTI a gente precisa usar a bomba de infusão, porque existem drogas que se você ofertar 1 ml a mais dessa droga, que é uma coisa bem insignificante, muito pouca, não é? Mas como a gente na UTI trabalha com droga vasoativa, trabalhamos com sedativos, com anestésicos, então essas medicações elas precisam ser administradas por meio desse equipamento aqui, que é uma bomba de infusão. Por quê? Acontece se eu não uso a bomba de infusão e eu administrar 1 ml a mais dessa droga, o paciente ele pode vir a óbito, porque isso vai fazer grande diferença na repercussão hemodinâmica dele, ou seja, uma medicação, por mais pouquinha que seja, se a gente administra a mais do que o que foi prescrito, pode matar o paciente por causar algum problema cardíaco ou pulmonar, de modo que esse paciente ele pode vir a ter uma parada cardíaca por causa de excesso de medicação. Então é por isso que a gente usa essa bombazinha de infusão para ter cuidado e para garantir que o paciente vai receber a dosagem correta da medicação. E aí a gente precisa ter cuidados de asepsia com esse aparelho, ter um bom controle digital dele e observar se o paciente que está recebendo medicamento por meio de bomba de infusão, se ele vai ter alguma reação alérgica ou medicamentosa, porque se isso acontecer, a gente precisa suspender a medicação e comunicar ao médico. E aqui são algumas bolsas de hemoderivados quando a gente trabalha na clínica médica, ou no serviço de emergência, ou mesmo no centro cirúrgico, na UTI, e o paciente ele evolui para alguma hemorragia, o médico ele prescreve bolsas de hemoderivados para transfusão sanguínea desse paciente que está sob risco de morte por causa de uma hemorragia severa. Então, a Lei nº 7.649, de 1988, ela estabelece que ela determina a Política Nacional de hemoderivados, e essa lei, esse decreto, ele autoriza a doação de sangue no país, tá? Precisamos, enquanto profissionais de enfermagem, ter alguns cuidados no transporte. Então, essas bolsas de sangue, elas precisam ser transportadas em caixa térmica com bobinas, não é, de gelo, semelhante ao que a gente faz para transportar vacinas, e precisam ser transportados em uma temperatura de 2 a 8 graus, ou seja, uma temperatura amena, uma temperatura fria. Na hora de manipular essas bolsas de sangue, a gente precisa ter o maior cuidado.
utilizando todos aqueles EPIs que a gente aprendeu na aula prática. A gente precisa ter precaução de contato, para que não haja um respingo desse sangue, dessa bolsa, para os nossos olhos, para a boca, para o cabelo. Por isso a gente precisa usar o propé, o gorro, a máscara, precisamos usar óculos de proteção e viseira, no objetivo de prevenir algum respingo, tá bom? E existem algumas técnicas para a gente desobstruir e retirar as bolhas do equipo. Isso aqui eu não vou adentrar agora, porque vocês vão ver na disciplina de fundamentos, nas outras disciplinas e nos estágios. E a gente precisa monitorar um paciente que está recebendo sangue, porque esse paciente ele pode evoluir para complicações que vão de leves, moderadas ou graves. Por exemplo, o paciente ele pode ter uma reação anafilática ao receber uma bolsa de imunoderivado, de hemoconcentrado, não é? E aí a gente precisa observar esse paciente e registrar em prontuário todo o processo, a evolução do paciente, se ele teve alguma reação ou não, quantas bolsas de hemoderivado ele tomou, ele recebeu, e com isso a gente vai manter esse controle do paciente. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, foi mais para mostrar a vocês esses equipamentos, esses insumos. Sim, e outra coisa importante, a gente precisa manter a desinfecção do equipo, a mangueirinha que vai ali na bolsa de sangue e que leva para a veia do paciente. A gente precisa utilizar o álcool para fazer essa desinfecção, tá? E a gente finaliza essa aula. Claro, eu falei alguns termos aqui e mostrei alguns equipamentos que provavelmente alguns de vocês nunca tenham visto, mas estarei disponível para tirar dúvidas e vocês também podem pesquisar, fazer leituras adicionais e estaremos aqui para essa penúltima aula de biossegurança, para a gente conhecer mais esses equipamentos e esses insumos. Obrigado a todos.